Eu fui mordido por um zumbi e mesmo assim decidi proteger uma garota que também estava infectada. O pior é que naquele momento eu ainda não sabia se conseguiria chegar vivo até o fim. Eu sou Hideo Suzuki, um simples assistente de artista de mangá, e minha vida já estava longe de ser perfeita. Eu passava meus dias desenhando ao lado dos meus colegas enquanto tentava provar que ainda poderia me tornar um grande mangaka. Mas enquanto eu trabalhava, as notícias começaram a ficar cada vez mais estranhas. Primeiro, uma mulher foi brutalmente atacada por um cachorro e depois do acidente começou a falar coisas sem sentido. Em seguida, ouvi sobre um homem preso por comportamento obsceno. Pareciam casos isolados, mas havia alguma coisa errada acontecendo. Eu só ainda não conseguia perceber o tamanho do problema. Em casa, minha situação também estava piorando. Minha namorada Teco estava cansada de ver meus sonhos fracassarem e de ter que lidar com minhas dificuldades financeiras. Eu continuava acreditando que um dia meu mangá seria reconhecido, mas ela já não acreditava nisso. Até que uma discussão terminou da pior maneira possível. Teco terminou comigo e me expulsou de casa. Sem saber para onde ir, levei meu rifle comigo e fui para um parque. Eu não imaginava que, poucas horas depois, aquela arma seria a única coisa entre mim e a morte. Na manhã seguinte, as notícias revelaram que uma infecção misteriosa já havia matado várias pessoas. No escritório, percebi que alguns colegas estavam doentes. Eles tossiam, suavam e pareciam completamente diferentes. Então uma nova notícia chamou minha atenção. Pessoas estavam sendo atacadas por indivíduos extremamente violentos. Eu ainda tentava entender o que estava acontecendo quando Teco me ligou. Ela pediu desculpas pelo que havia acontecido e disse que queria voltar comigo. Eu não pensei duas vezes. Peguei seu lanche favorito e fui imediatamente até o apartamento dela. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Então olhei pela pequena abertura da porta e vi Teco deitada na cama. Por alguns segundos tudo parecia normal, até que ela começou a se mexer de uma maneira impossível. Seu corpo se contorceu violentamente, seus movimentos ficaram completamente descontrolados e seu rosto começou a mudar. Eu percebi que aquela não era mais a mulher que eu conhecia. Teco havia se transformado em uma criatura. Ela avançou contra mim e conseguiu morder minha mão. Eu lutei desesperadamente, consegui acertá-la e saí correndo do apartamento. Só que agora eu tinha um problema muito maior. Eu havia sido mordido. Se as notícias estivessem certas, eu também poderia me transformar. Voltei ao escritório procurando ajuda, mas encontrei uma cena ainda pior. Meus colegas estavam mortos ou haviam se transformado em zumbis. O único sobrevivente me explicou que aquelas pessoas estavam sendo infectadas por um vírus misterioso. Ele também me contou que, depois de uma mordida, a transformação era praticamente inevitável e que a única maneira de matar um zumbi era destruir seu cérebro. Eu mal consegui processar aquela informação quando percebi que ele também tinha sido mordido. Em poucos segundos começou a se transformar diante dos meus olhos. Eu não esperei para descobrir o que aconteceria. Saí correndo do prédio e encontrei a cidade completamente destruída. Pessoas corriam pelas ruas, carros batiam uns nos outros, prédios estavam pegando fogo e zumbis perseguiam qualquer pessoa que ainda estivesse viva. Eu tentei pedir ajuda a um policial, mas descobri tarde demais que ele também era um zumbi. Corri o mais rápido que pude até encontrar um táxi. Quando eu estava prestes a entrar, uma estudante chamada Hiromi apareceu e pediu para ir comigo. Um homem de terno também entrou no carro. Naquele momento, achei que finalmente tínhamos encontrado uma maneira de escapar. Eu estava errado. O homem de terno começou a apresentar sinais de infecção. Suas veias ficaram escuras e seu comportamento mudou completamente. Antes que pudéssemos reagir, ele se transformou e atacou o motorista. O motorista também acabou infectado e começou a dirigir como um louco. O carro acelerou, perdeu o controle e capotou. Quando acordei, estava preso dentro do veículo destruído. Por sorte, Hiromi ainda estava viva. Saímos do carro e percebemos que a estrada estava completamente bloqueada por uma enorme colisão. Não havia ninguém por perto. Então sentamos na estrada e usamos o celular para descobrir o que estava acontecendo. Foi quando encontramos informações sobre o vírus e uma teoria que poderia ser nossa única esperança. Talvez o vírus não conseguisse sobreviver no Monte Fuji. Parecia absurdo, mas naquele momento eu não tinha outra opção. Se existisse uma pequena chance de funcionar, eu precisava tentar. Só que, antes de seguirmos viagem, descobri algo que tornou tudo ainda pior. Hiromi tinha uma marca de mordida no pescoço. Ela me contou que havia sido mordida pelo bebê de uma vizinha 2 dias antes. Ela acreditava que também estava infectada. Então pediu que eu a matasse antes que se transformasse completamente. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter deixado Hiromi para trás e tentado sobreviver sozinho. Mas não consegui. Contei que eu também havia sido mordido e prometi protegê-la até chegarmos ao Monte Fuji. Seguimos pela floresta, mas a situação começou a mudar rapidamente. Hiromi começou a passar mal. Perdeu o controle do próprio corpo e percebeu que estava se transformando. Ela me pediu para fugir antes que pudesse me atacar. Eu obedeci, mas não consegui ir muito longe. Um zumbi apareceu e me atacou. Eu estava prestes a ser devorado quando Hiromi surgiu do nada. Mesmo transformada, ela conseguiu matar a criatura e me salvar. Foi então que percebi algo impossível. Hiromi não era como os outros zumbis. Ela ainda conseguia me reconhecer. Ainda conseguia distinguir um amigo de um inimigo. E por algum motivo não queria me machucar. Eu decidi continuar com ela. Depois de dias caminhando, chegamos ao Fuji Outlet Park. O local parecia abandonado, mas descobrimos que um grupo de sobreviventes havia construído uma zona segura no topo do prédio. Uma mulher chamada Tsugumi me ajudou quando um zumbi tentou me atacar. Eu levei Hiromi pra dentro e escondi sua verdadeira condição de todos. Pela primeira vez desde o início do apocalipse, achei que poderíamos descansar. Havia comida, água, roupas e abrigo. Parecia que finalmente tínhamos encontrado um lugar seguro. Mas eu deveria ter aprendido que naquele mundo nada permanecia seguro por muito tempo. Os sobreviventes começaram a observar os zumbis e perceberam que cada criatura mantinha características de sua antiga personalidade. Alguns repetiam movimentos que faziam quando eram humanos. Outros agiam de maneiras completamente diferentes. Enquanto isso, o líder do grupo, Yura, começou a demonstrar interesse pelo meu rifle. Eu expliquei que não queria entregá-lo, mas ele afirmou que naquela zona segura não existiam mais
as leis. Então ele fez uma ameaça ainda pior. Se eu não entregasse a arma, Hiromi seria morta. Quando descobri que haviam capturado Hiromi, corri para salvá-la. Apontei meu rifle para Yura e exigi que a soltassem. Ele respondeu apontando uma arma para a cabeça dela. Nesse momento, Hiromi perdeu o controle. Com um único movimento, jogou 2 homens para longe e revelou sua verdadeira natureza. Todos descobriram que ela era um zumbi. Yura não hesitou. Ele atirou na cabeça dela. Hiromi caiu no chão diante dos meus olhos. Eu fiquei completamente destruído. Enquanto chorava, os sobreviventes pegaram meu rifle e começaram a me espancar. Eu não conseguia reagir. Eu tinha perdido minha arma, perdido Hiromi e voltado a ser exatamente quem sempre fui. Alguém que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Mas então Tsugumi me contou uma coisa que mudou tudo. Hiromi ainda estava viva. Ela havia sobrevivido ao tiro e estava escondida. Tsugumi acreditava que Hiromi era diferente dos outros zumbis porque ainda tinha pulso e mantinha parte de sua humanidade. Aquilo me deu uma nova razão para continuar. Só que naquele mesmo momento, os zumbis começaram a invadir o outlet. Parte dos sobreviventes tentou buscar comida no depósito subterrâneo enquanto outros ficaram no telhado. Eu fui junto com o grupo, mas logo percebi que alguém estava manipulando as coisas. A música começou a tocar pelo prédio e atraiu dezenas de zumbis. O estacionamento rapidamente ficou cercado. Pessoas começaram a ser atacadas e mortas. Eu corri e me escondi dentro de um armário. Pela primeira vez não queria nem olhar para fora. Eu consegui ouvir os gritos e os passos das criaturas. No rádio, ouvi Tsugumi pedindo ajuda. Ela estava escondida com Hiromi e não sabia se alguém ainda estava vivo. Eu poderia continuar escondido. Poderia esperar até que tudo terminasse. Mas então lembrei de Hiromi. Pela primeira vez decidi enfrentar meu medo. Saí do armário e fui imediatamente atacado por um zumbi. Ele tentou me morder, mas meus relógios impediram que seus dentes alcançassem minha pele. Aproveitei a oportunidade, recuperei meu rifle e comecei a lutar. Eu não era um soldado, não era um herói. Era apenas um artista de mangá segurando uma arma enquanto o mundo inteiro desmoronava ao meu redor. Mesmo assim, continuei avançando. Consegui encontrar Tsugumi carregando Hiromi, mas Yuri apareceu novamente. Só que agora ele também estava infectado. Seu corpo começou a mudar diante de nós. Eu recuperei meu rifle e atirei nele antes que pudesse atacar Tsugumi. Só que o pior ainda estava por vir. Um enorme grupo de zumbis apareceu e nos cercou. Eu tinha poucas balas e não conseguia encontrar uma saída. Parecia impossível sobreviver. Então Hiromi falou. Pela primeira vez desde sua transformação, ela conseguiu falar claramente. Ela disse que se sentia segura quando estava comigo. Naquele instante, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu parei de pensar em fugir. Levantei meu rifle e comecei a atirar. Um zumbi caiu, depois outro e outro. Eu continuava atirando enquanto Tsugumi tentava proteger Hiromi. Quando percebi, quase todos estavam mortos. Mas ainda restava uma criatura. Um zumbi com habilidades absurdas, capaz de correr em alta velocidade e saltar enormes distâncias. Ele avançou contra nós e conseguiu chegar ao telhado. Eu tinha apenas uma bala. Respirei fundo, mirei e atirei. A bala atingiu sua cabeça, mas não foi suficiente. A criatura continuou avançando. Naquele momento percebi que não poderia depender apenas da arma. Segurei o rifle com as 2 mãos e o usei como um taco. Avancei contra a criatura e golpeei sua cabeça repetidamente até finalmente destruir seu cérebro. Pela primeira vez, o monstro parou de se mover. Depois de tudo aquilo, eu, Hiromi e Tsugumi conseguimos deixar o outlet. Entramos em um carro e começamos a nos afastar daquele lugar.